viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, numa fraga. Qualquer poeta ali tem 1000 poemas a escrever. Hoje vimos cá para que fique registro para memória futura de uma casa, de um ramo de negócio que infelizmente na cidade de Braga estão tendencialmente a desaparecer. As grandes superfícies estão a dar uma ajuda muito grande a isso. E contrariamente ao costume, hoje não trazemos um guião pré-definido, porque hoje vimos à procura de registrar as memórias. Eu hoje sou ouvidos, eu hoje quero, em vez de ser, normalmente sou eu que lanço os programas, que trago dados comigo. Sim. Eu hoje estou aqui junto com o Sr. Sousa e vimos cá para recolher as memórias da mercearia da Rua do Alfa Quintana Brandão, a Casa Sousa, mercearia Sousa. Sousa que manda. Ora, segundo conversa que já tivemos aqui com o Sr. Sousa, esta casa, nas mãos da família do Sr. Sousa, está desde 1919. Não conseguimos determinar com exatidão o ano em que aqui se fundou o negócio de mercearia, mas para nossas contas irá ser seguramente talvez de meados do século XIX. E em 1919, o pai do Sr. Sousa, portanto, em sociedade com o Sr. Baltazar, tomou conta do negócio, conforme iremos depois ver aqui o primeiro recibo, já está em registro fotográfico, de 1919, e iremos, por conseguinte, a partir daí, ouvir agora aqui as palavras do Sr. Sousa. Portanto, o seu pai, mais o Sr. Baltazar, em 1919, abriram aqui uma sociedade de armazém de mercearia e retalho. Armazém de mercearia e retalho. E tinha uma forma sugéneres, o nome, eu creio que ainda está no Código Comercial. Era uma sociedade... Sim, mas isso já pouco se usa porque nem toda a gente está disponível para fazer uma sociedade destas. Mas diga o nome. Porque é a firma Sousa e Comandita. Sousa e Comandita. Porque enquanto o meu pai Sousa era responsável pelos bens próprios e pelos bens da firma, o Sr. Baltazar era só responsável pelos bens investidos na firma. Era uma sociedade... Portanto, o seu pai responderia, em caso de azar, com a totalidade dos seus bens, pessoais e da firma, e comerciais, enquanto que o sócio... Só os bens que tinha investido na firma. Portanto, o seu pai teve com esta sociedade até que ano, mais ou menos? Com o Sr. Baltazar. Ora bem, eu, como lhe disse, tenho esses documentos. Nesta altura não pode precisar, mas não tem assim uma noção por alto. Uns 4 anos, aproximadamente. Portanto, e depois dissolveu a sociedade e ficou sozinho. Sim. Depois, a sociedade vai parar à mão do Sr. Sousa e do seu irmão Abel. Nós somos 3 herdeiros, mas nessa altura quem estava aqui era o meu irmão e eu. Depois o meu pai faleceu, ficámos só os dois. Isso passa a ser a partir de mais ou menos de que o senhor e o seu irmão ficaram aqui, digamos, à frente da firma pessoal. Ora bem, já estávamos desde... Olha, eu estou aqui... Sim, começaram a trabalhar com o vosso pai. Eu estou aqui há 70 anos. 70 anos. Atrás deste balcão estou há 70 anos. Portanto, desde 1946. Portanto, eu tenho 84. Portanto, desde 1946. Tenho 84. Portanto, vim para aqui com os meus 13, 14 anos. E, portanto, depois, naturalmente, procedeu-se à passagem do negócio para as suas mãos e para as mãos do seu irmão. Não foi bem assim, porque ficou... Quer dizer, sim, mas ficou uma sociedade indivisa. Portanto, a firma continua igual. Eram, portanto, os herdeiros. Pois, manteve-se sem haver necessidade de grandes formalismos, etc. De transformações. Portanto, você passou aqui, digamos, a época da guerra. A Segunda Guerra Mundial. Ora bem. Maneiro e moço, talvez. Há 70 anos. Sim. Há 70 anos, sim. A Segunda Guerra Mundial foi... Deve estar lembrado dos embargos. No tempo das senhas. Passava, o meu pai, eu às vezes queria sair ao domingo e ficava a tarde inteira
a colar quadradinhos das senhas naqueles mapas que era preciso entregar na Comissão Reguladora e tal. Não tem nada disso. Não, disso não salvou nada. Disso não tem nada. Só salvou a caderneta do Banco do Minho para recordação. E o livro de cheques. E do dinheiro que lá ficou. E do dinheiro que lá ficou. O nosso pai também foi um dos mártires. Foi um dos mártires da falência do Banco do Minho. Foi uma das vítimas. Sabe que há dias um amigo, um colega onde está comigo, que é ali da Rua São Geraldo, editou uma obra espetacular, fez um romance sobre a volta da falência do Banco do Minho, em que há uma frase emblemática que é do Arcebispo Braga que diz: estamos pobres. Foi quando foi declarada a falência do Banco do Minho. Porque a Igreja tinha muitos bens no Banco do Minho. Qual era assim, digamos, os artigos mais emblemáticos que vocês vendiam aqui na... Era a mexeria. Era o arroz, açúcar, bacalhau, massas, mexeria tradicional. Os vinhos tinham pouco impacto. Mas você dizia-me há bocado que vocês que eram... Nós éramos representantes de um açúcar que era realmente o melhor açúcar que havia, que era o açúcar Orne. O açúcar Orne. E tínhamos essa representação e recebíamos isso aos vagões. Nós tínhamos ali um armazém na Sé, na casa do parente, mais ou menos, em frente aos bombeiros. Sim. Em que tínhamos lá os armazéns para guardar artigo, porque aqui não cabia. Portanto, porque isto aqui, o vosso negócio, além de ser de retalho, também era de armazenista. Era o principal. Era armazenista de mercearias. Depois, com o andar dos tempos, a coisa começou, veio a cara, veio o racionamento e tal. Os nossos contingentes iam para um sítio longe que nem sequer nossos clientes eram e deixámos de ter contacto mais ou menos com os clientes habituais. Com a guerra perdeu-se algum... E de maneira que depois o meu pai começou a diminuir o negócio, até que em certa altura acabou com o armazém, ficou só com o retalho. Ainda o seu pai, ainda é do tempo do seu pai, passado armazenista a retalhista. Passou a retalhista só. Deixámos de negociar por grosso. Deixaram vender o grosso? Passou só retalho. Depois, houve um período, depois do meu pai falecer, que começámos a dedicar-nos aos vinhos do Porto. E outras bebidas. Eu era menino e moço, eu lembro-me desta casa aqui ser famosa, precisamente em vinhos do Porto. Em vinhos do Porto e outras bebidas, depois, brandies, aguardentes velhas, whisky e tal. E foi uma época áurea nessa altura, porque a imigração consumia tudo. Portanto, aí já é, digamos, uma aposta já da gestão do seu ex-irmão. Sim. A imigração consumia tudo. Claro, agora a coisa é diferente, porque os imigrantes que levavam esses vinhos em quantidades, eles chegavam a levar às 10 caixas cada um, não sei como é que eles conseguiam passar nas fronteiras, era para pagar favores a quem lhe tratava de documentação na França, ao médico, a este, aos amigos e tal, porque eles não sabiam francês, nem sabiam, e alguns tinham os souvenirs daqui para pagar esses favores todos que recebiam lá, não é? A maior parte eram analfabetos. Exatamente. E, portanto, para pagar favores, levavam daqui Isso depois começou, houve aí uma época áurea de uns anos, bom, depois começou a diminuir. Porquê? Porque os filhos deles já foram educados em França, já sabiam falar francês, já estavam a estudar, já se formaram, e depois já não precisavam de favores de ninguém, eles tratavam dos outros. Já não necessitavam de fazer lá donativos a ninguém. E de maneira que tudo isso diminuiu até à data de hoje, e que com depois o aparecimento dos hipers e dos supers e dos cash and carry, a coisa diminuiu até tentear. Digamos que... De maneira que não só por isso, pela diminuição do negócio e tal, eu também já estou aqui há 70 anos atrás do balcão. Está com 84. E o seu irmão ainda é mais velho. E o meu irmão vai fazer 90. O seu irmão era quase a idade do meu pai. De maneira que é assim.
E quando se passou ali a altura do 25 de Abril, eu era miúdo e recordo-me do racionamento dos bacalhaus e isso também passaram por essas. Sim, foi na época, foi na época da guerra, em que os artigos eram todos racionados, cada cliente tinha umas senhas, só recebia 250 gramas de açúcar, um quilo de arroz, e isto e aquilo. Isto foi na Segunda Guerra Mundial, mas estava Na Segunda, na Primeira não. não. Estava a referir ao 25 de Abril, que também houve aquela história do bacalhau que tinha que ser racionado. E... Não, no 25 de Abril não. Então o bacalhau... Não, o 25 de Abril não teve racionamento de anos. Bem, a gente também para ir comprar um par de bacalhau, eu trabalhava na hotelaria nessa altura, para comprar um par de bacalhau tínhamos que pagar X. Ora bem, isso era outra coisa. Eu já passei isso, eu. Isso era outra coisa. Como havia dificuldade em arranjar bacalhau. E o bacalhau estava tabelado, só eu. Estava tabelado. E depois só se arranjava o bacalhau se desse dinheirinho por fora. por fora. É. Sousa, eu não vou revelar aqui quem é que vai tomar conta do espaço da vossa casa. Acho que é alguém que vai tentar minimamente Conservar isto. conservar isto, se calhar Conservar como que é isto? Sim. manter o tipo de ramo de negócio, embora O mínimo. mais modernamente. E portanto acho que foi uma boa solução para que não desapareça. Olha, para mim foi bom por o seguinte, porque, como você sabe, eu nasci nesta casa, portanto há 84 anos, não é? Exatamente. Portanto, tenho amor a isto e tenho amor a onde estive 70 anos a trabalhar. E portanto, todos estes objetos que aqui estão são muito familiares. E fico satisfeito por a pessoa que, Não vamos revelar nomes. já sei, por a pessoa que tomou conta destas coisas, deixá-las continuar aqui, porque eu mais tarde, daqui a algum tempo, passo por aqui e vejo-as E os objetos na mesma cara. e mato saudades. E mata a saudade. E é alguém de bom gosto. Porque eu tenho muitas saudades. É alguém de bom gosto e por conseguinte Pronto. creio que vai isso. dar continuidade. Sr. Sousa, então tenho muito gosto neste bocadinho. Pronto. Eu é que vim cá, normalmente eu ensino alguma coisa aos nossos conterrâneos, Pois. os meus parcos conhecimentos, mas hoje vim cá receber alguma informação privilegiada. Pronto. Para que não se perca na voragem dos tempos. Muito bem. E, portanto tenho muito gosto neste Ótimo. bocadinho. Até um dia destes. Até um dia desses.